Olá pessoal, aqui é o professor Frank Nesel, continuando nossa série de vídeos de programação em linguagem Python, ainda na parte básica, nós vamos falar sobre operações aritméticas. Então, basicamente, as expressões aritméticas elas são usadas para fazer cálculos e sempre estarão acompanhadas de uma atribuição, né? Então, sempre estarão junto do sinal de igual. Lembrando que a operação de atribuição, né, o sinal de igual é usado para armazenar algum dado na memória. Então vejamos o exemplo aqui abaixo. Temos uma variável A que receberá um valor 5, uma variável B que receberá um valor 3, e aqui temos duas expressões aritméticas, né? Uma usando o operador de adição e outra usando o operador de subtração. Quando a CPU ela encontra, né, uma expressão aritmética, como aquela mostrada no slide anterior, e que eu tenho também representada, né, aqui, né, nessa linha do programa, o que a CPU faz? Primeiro ela busca os dados da memória, né? Então, nessa expressão aqui, a CPU vai buscar o valor A para dentro da CPU, depois ela vai buscar o valor do B para dentro da CPU, então ela vai buscar esses valores aqui, o 3, o 5, né? Depois dessa busca, a segunda etapa é resolver a expressão aritmética, né? Então ela vai fazer aqui 5 mais 3, chegando no resultado 8. E a terceira e última etapa é armazenar esse resultado numa variável de memória, que é representado pela parte inicial aqui da expressão, soma igual, né? Então, ele busca os dados da memória, resolve a expressão, chegando num resultado. Esse resultado é então armazenado aqui na variável especificada antes do sinal de igual, né? Então, depois de executar essas três linhas aqui, ó, o valor da variável soma será 8. Vamos ver isso lá no idle. Então, temos aqui o código-fonte, duas instruções de atribuição para criar a variável A com o valor 3, variável B com o valor 5, e aqui então está a nossa expressão aritmética. Então, encontrando essa expressão, ele busca os dados da memória para dentro da CPU, efetua aqui a operação de adição com aqueles dois valores, né, chegando num resultado, esse resultado é então armazenado aqui na variável soma. Então, F5 para rodar, ó, mostrou aqui então o valor 8. Né? Então, 5 mais 3, 8. Além do operador de adição, a gente tem muitos outros operadores e funções. Dos operadores básicos, né, a gente vai começar com esses 5 aqui. Então, adição, subtração, o asterisco representa a multiplicação, a barra representa a divisão e dois asteriscos, um colado ao outro, representam a operação de potência. Então, temos aqui um código-fonte exemplo. Aqui, variáveis A e B, ao invés de ter valores fixos, eu vou pedir para o usuário informar o valor através do comando input. Depois eu tenho, então, 5 expressões aritméticas: adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Tá? No caso da potência, né, o segundo valor representa o expoente. Então, se eu usar aqui o valor 3, é uma potência elevada ao cubo, né, a terceira potência. Se eu usar 2 aqui, é elevado ao quadrado e assim por diante. Então, cada uma dessas expressões, né, o resultado de cada uma dessas expressões vai ser armazenado numa variável diferente. Então, estou usando aqui, ó, variável soma, variável diferença, variável produto, variável quociente para o resultado da divisão e para a operação de potência eu vou armazenar o resultado numa variável que eu chamei de potência, tá? E depois um print para cada uma dessas variáveis. Então temos aqui aquele código fonte. A única diferença é que eu coloquei um pequeno texto antes de imprimir diretamente o valor de cada variável para que a gente saiba depois o que representa cada variável.
Tá? Então, eu vou pressionar aqui F5. Bom, então, ele pede aqui o valor, ó, comando input, entrada de dados. Vou fornecer aqui o valor 7. Variável B, vou fornecer o valor 2. Enter. Aí ele começa a executar as instruções na ordem, né, em que elas vão aparecendo. Primeiro as 5 expressões aritméticas, depois os 5 prints. Então vejam aqui, ó, soma 9, então 7 mais 2, 9. Diferença, né? O que é a diferença? A diferença é resultado de A menos B. A 7 menos B que vale 2, 7 menos 2, 5. Então, o 5 é gravado na variável e depois o comando print mostra aquele valor 5 na tela. Continuando, 7 vezes 2, 14, é a multiplicação. Depois, 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, o resultado da divisão. E o 7 elevado à terceira potência, conforme foi especificado aqui, né, 7 elevado à terceira potência, dá o valor, então, 343. Além daqueles operadores básicos ali, nós temos, com relação à parte de divisão, ainda dois outros operadores. Tem um operador de divisão que é composto, né, desse símbolo aqui, são duas barras, uma ao lado da outra, tá? E o objetivo desse operador é a gente obter o quociente inteiro, tá? Então, quando a gente usa a barrinha simples, ele faz aquela divisão tradicional da calculadora, né? Quando a gente faz a divisão usando duas barras, ele é como se ele arredondasse o resultado para baixo, né? Quando nós lá no ensino fundamental começamos a fazer operações de divisão, né, a gente não se preocupava no começo com a parte fracionária do resultado. A gente fazia isso aqui, ó. Pega um valor, divide por outro valor. Então, no caso aqui, ó, 7 dividido por 2 dá 3, né? E aí, continuando lá, a gente fazia, né, 2 vezes 3, 6. Fazia 7 menos 6, 1. Né? E aí parava por aí. Né? Aí pegava o restinho aqui, 1. Dá para dividir por 2? Não, não dá. Né? Então, a gente parava por aqui. Tá? Então, esse operador de divisão com duas barras, nós vamos chegar nesse resultado 3. Tá? Ele ignora aqui as casas decimais. Vocês vão ver que tem algumas operações mais para frente nos exercícios que a gente vai precisar usar esse operador aqui, ao invés da a divisão normal, ok? E temos também esse símbolo aqui, a gente associa esse símbolo normalmente a cálculo de porcentagem, né? Mas a gente não vai usar esse símbolo para cálculo de porcentagem. Esse símbolo representa o operador de resto da divisão. Tá? Então, se a gente fizer uma operação usando, por exemplo, aqui 7 e 2, vamos supor que sejam variáveis A e B, né? Se eu colocar entre essas duas variáveis esse símbolo de percentual, né, ele vai dar para a gente o valor 1 como resultado. Da onde que vem esse 1? Ó? 7 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Então, esse aqui é o resto da divisão. Tá? Esse símbolo aqui, esse operador, ele nos vai dar esse valor 1 como resultado. Vocês também vão ver mais para frente que esse operador ele vai ser bem útil para resolver alguns problemas através da programação. Né? Na matemática tradicional, até que a gente não usa tanto isso, né? Mas para resolver alguns problemas, nós vamos usar bastante esse operador aqui nos exercícios. Então, aqui temos um exemplo com código-fonte. Né? Temos aqui duas variáveis A e B com os valores 7 e 2.
Aqui as três expressões aritméticas, o A dividido por B tradicional, a divisão inteira, usando duas barras, então ele vai pegar só o resultado inteiro da divisão, e aqui, né, como a gente pega o resto da divisão do A pelo B, a gente usa esse símbolo aqui, né? Então, essa expressão aqui representa o resto da divisão do A pelo B, tá? Então, esse resultado vai ser gravado na variável resto. E aqui no final do programa eu tenho, então, os prints para mostrar esses valores na tela. Então, a gente vai ter como resultado, considerando os valores 7 e 2 aqui, nós teremos 3,5, 3 e 1. Então, vamos ver lá no idle como é que fica a execução desse pequeno programa. Então, temos aqui o código-fonte. Ao invés de colocar dois valores fixos, eu usei o comando input para solicitar ao usuário que forneça os valores dessas duas variáveis. As três operações, divisão, divisão inteira e resto. E aqui os prints para mostrar, então, esses resultados na tela. F5, valor de A, 7, valor de B, 2, ó, quociente 3,5, então 7 dividido por 2, né, se fizéssemos na calculadora, daria 3,5. O quociente inteiro deu apenas 3, né, então é só a parte inteira desse valor aqui, é como se o valor fosse arredondado sempre para baixo, tá? Só pega a parte inteira do 3,5. E resto 1, né? 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Eu vou testar aqui com outros valores agora. F5. Então, o valor de A, 6. Valor de B, 3. Então, vejam que aqui dá uma divisão exata. Ó. Resto 0, o quociente vai dar 2,0. Vamos tentar com outro valor? Então, vou botar aqui agora o valor de A, 7. Agora, B, 3. Então, ó, 7 dividido por 3 dá esse valor aqui. A parte inteira é apenas o que está à esquerda do ponto decimal. E sobra, se fizéssemos, né, como fazíamos no ensino fundamental, dá resto 1. Então, quem que dá esse valor aqui é esse operador matemático aqui, ó, o símbolo do percentual. Tá? É esse operador matemático. As duas barrinhas, elas vão nos dar a parte inteira e aqui a divisão tradicional. Seguindo essa parte de operações aritméticas, é importante falar sobre uma questão chamada de precedência dos operadores. Assim, na matemática tradicional, nós aprendemos que primeiro a gente resolve, né, quando temos uma expressão aritmética, o que está dentro dos parênteses, e depois seguimos com essas operações aqui, ó. Potência e raiz primeiro, depois multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Na programação de computadores, quando a CPU encontra uma expressão aritmética, ela vai seguir essa mesma ordem aqui, tá? É como na matemática, a programação não ia ser diferente, tá? Então, considerando ó, esses valores aqui, ó, 7 e 3, né, a CPU, ao olhar essa expressão aritmética aqui, ela vai começar a resolver a divisão. Então, ela vai pegar o valor de B e vai dividir por 2 primeiro. Então, B é 3. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, esse 1,5, depois, ele vai somar com o valor de A. Então, 1,5 mais o valor de A, que é 7, dá 8,5. Tá? Então, 8,5 é o valor que vai ser gravado aqui na variável res1. Tá? Na segunda expressão, nós temos aqui parênteses. Então, quando tem parênteses, primeiro é feita a expressão que tiver entre parênteses. Então, ele vai pegar o valor do A e do B, tá? Então, vai pegar o 7, vai pegar o 3, vai somar, isso dá 10. Aí, com esse resultado 10, ele vai dividir por 2.
10 dividido por 2 dá 5. 5 é o valor que vai ser guardado na variável res2. Tá? Então, ao efetuar aqui um comando print, ele vai nos mostrar, então, esses dois resultados. Vamos ver isso lá no idle. Temos aqui, então, o código-fonte. Vou apertar F5. Então, ó, os resultados conforme mostrado lá no slide, né? Com esses valores 7 e 3. Aqui primeiro ele faz a divisão, né? E depois a adição. E na segunda, como a gente usou os parênteses, ele vai começar fazendo a adição, porque ela está entre parênteses, começa sempre pelos parênteses, e depois ela faz a divisão. Tá? Se eu colocasse, por exemplo, mais 1, né? O resultado dessa expressão aqui, a adição seria, essa adição aqui, mais 1, seria a última a ser feita, e daria aqui o resultado 6, vejam só. Ó, deu resultado 6, tá? Começa pelos parênteses, faz a divisão depois, e por último a adição, seguindo a ordem mostrada aqui, né? Primeiro parênteses, potência e raiz, multiplicação e divisão, por último, adição e subtração. E, finalmente, para encerrar o assunto desse vídeo, no caso de frações, né, quando a gente precisa implementar dentro de um programa operações de fração, a gente não consegue representar lá no código-fonte a expressão aritmética exatamente como está aqui, né, usando essa simbologia. Tá? A gente usa os operadores que nos são oferecidos lá. Cada expressão aritmética ela deve estar dentro de uma linha de programação. Então vejam aqui, ó. Primeiro, né, uma fração é uma divisão. Então eu vou usar o operador de divisão. Antes da barrinha vem o numerador, depois da barrinha vem o denominador. Tá? E eu preciso, né, colocar essas expressões aqui entre parênteses. Tá? Se eu não colocar os parênteses, ele vai começar fazendo a divisão primeiro. Ele vai dividir primeiro o B pelo A, vai multiplicar pelo B, só para depois somar. Não é isso que a gente quer fazer aqui. Tá? Então, primeiro a gente resolve todo o denominador, o numerador, depois a gente resolve todo o denominador e, por último, é a divisão. Tá? Então, para deixar a divisão por último, a gente coloca ela fora dos parênteses. Começa pelos parênteses e deixa, então, a divisão fora, para que essa seja a última operação a ser feita. E não esquecer daqui da frente, né, de armazenar esse resultado aqui em uma variável. Então, conforme a gente viu no slide, né, essa expressão matemática aqui, a gente colocou ela aqui no programa. Eu criei de duas formas. Primeiro, sem usar os parênteses, para mostrar que o resultado vai dar bem diferente daquilo que seria o correto. Então, eu chamei essa variável de resultado de erro, né? res_err, e depois res_certo. Eu mostro os valores dessas duas variáveis para a gente comprovar que realmente tem diferença aí em usar os parênteses. Então, eu vou pressionar F5 para rodar. Então, o resultado errado deu esse aqui e o resultado certo deu esse daqui. Ok? Então, a gente viu nesse vídeo como efetuar operações aritméticas, começando pelos operadores simples, adição, subtração, multiplicação, divisão. Vimos ainda a operação de potência, operação de divisão inteira, que é com as duas barrinhas. Vimos ali como extrair somente o resto da divisão. E também no finalzinho a gente usou os parênteses para alterar a ordem normal de execução dos operadores, e exemplificando isso principalmente ali com o uso de uma fração, né, na qual a gente precisa primeiro resolver o numerador, depois resolver o denominador, para então fazer a fração propriamente dita, que é uma divisão. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.